Olá, minha gente. Sexta-feira chegou, graças a Deus, e também o podcast Papo de Redação aqui no Grupo Folha. Vocês sabem muito bem, vocês me conhecem, que eu amo a sexta-feira e eu fico a semana toda esperando por esse dia, né? Para que esse dia chegue e a gente venha com mais animação para trabalhar e trazer informação para você. Sejam todos muito bem-vindos. Esse é o Papo de Redação desta sexta-feira, dia 1º de novembro. Seja bem-vindo novembro, né? A, a gente aqui está muito feliz também que está chegando festas de fim de ano, né? Festas natalinas, de ano novo, momentos festivos, né? O nosso bolso que aguente aí para tanta festividade nesse final de ano. Quem está aqui comigo hoje é a Paola Carvalho, essa que deu esse sorrisinho aqui. Seja muito bem-vinda, Paola, ao nosso podcast. Mais uma vez agradeço o convite, Lucas, e um olá para todo mundo que está escutando a gente aqui no Papo de Redação. Muito bem, deixa eu logo introduzir aqui as informações que a gente vai falar hoje. Os indígenas aqui de Roraima continuam com os atos contra o marco temporal e aí estão intensificando ainda mais uma cobrança para que os senadores de Roraima conversem diretamente, pessoalmente, cara a cara com eles. Já já a gente fala a respeito disso. Tem também aqui a prisão do principal suspeito por um desaparecimento e um possível homicídio de um homem em Caracaraí. Tem ainda a prisão de um empresário do setor de transporte com 159 quilos de drogas aqui em Boa Vista. A prisão também de um foragido da Penitenciária Agrícola de Monte Cristo, que estava fugitivo há 6 anos, né? Tentou fugir da abordagem, pulando muros, mas acabou capturado aí pelos policiais da Força Tática. E ainda a gente tem novidades sobre aquela operação da Polícia Federal realizada na quarta-feira, que mirou 2 líderes que financiam o garimpo legal na terra indígena Yanomami. E aqui a gente tem inclusive a informação de que eles controlavam uma área de 58 hectares, o que equivale aí a 58 campos de futebol lá na terra Yanomami, sem contar aí o prejuízo de quase 100 milhões de reais que eles causaram ao meio ambiente. Já já a gente fala a respeito disso. Vamos falar aqui agora com a Paola Carvalho. Paola, qual é a novidade de hoje? Você tem alguma novidade sobre esses protestos que estão sendo realizados, né, nesses últimos dias contra o marco temporal? Mais um dia de protesto contra o marco temporal bloqueando as rodovias, né? É verdade, Lucas. As comunidades indígenas, né, as lideranças indígenas, eles estão manifestando, né, fechando, né, o trajeto ali nas rodovias, principais rodovias aqui de Roraima, para manifestar contra o projeto de lei, né, na verdade a PEC, né, de autoria do senador Irã Gonçalves, número 48, de 2023, se não me engano, que realmente fala sobre o marco temporal. E aí, nessa última semana, durante essas manifestações, eh, as lideranças, eles emitiram um convite, Uhum. primeiro, né, para os senadores de Roraima, os 3 senadores de Roraima, né, o Chico Rodrigues, o Irã Gonçalves e o Messias de Jesus, para que eles participassem de uma reunião com as lideranças no dia 1º de novembro, hoje, Uhum. para dialogar. No texto do convite, falando sobre a importância desse diálogo, Sim. deles conversarem, deles entenderem o lado dos senadores e dos senadores escutarem também, principalmente o senador que é autor da PEC, né, que é o Irã Gonçalves, escutassem também a voz dos movimentos, né? No entanto, a Folha BV, a gente entrou em contato, assim que a gente soube dessa informação, dessa carta convite, a gente entrou em contato com os senadores no momento, na época, né, que foi Nessa, anteontem. nessa semana, Nessa né? semana, o senador Irã falou que não tinha sido comunicado oficialmente ainda, que não tinha recebido, né, o convite que tinha sido encaminhado para ele, mas que ele estava aberto para fazer diálogos, para fazer discussões. No entanto, as comunidades, na manhã dessa sexta-feira, eles informaram Não houve. que o senador recusou o convite, né, Uhum. oficialmente, e que Uhum. por conta disso eles mantiveram as manifestações na BR e eles voltaram dessa vez a cobrar
né, a conversa com os senadores de Roraima, né? Sim, sim. E aí, no momento, o que a gente tem de informações é que eles estão cobrando essa conversa com os senadores, né? Que eles souberam da recusa por volta dessa sexta-feira, por volta das 10 da manhã, que eles voltaram a ocupar o BR-174 próximo à comunidade indígena Sabiá, na terra indígena São Marcos, e que eles reclamaram, né, pela essa recusa, falando que o senador não tem interesse em dialogar com o movimento indígena, que ele tem medo, que a manifestação é pacífica, né, que eles têm todo o direito à manifestação pela defesa do direito deles de serem contrários à aprovação da PEC e que eles não vão negociar o direito e que o convite foi feito para dialogar com o movimento indígena. Também tem, aí você vai me confirmar, que a gente também tentou contato com os outros senadores, né? Sim, sim, Além sim. do Irã Gonçalves. É verdade. Aí a gente entrou em contato com o senador Chico Rodrigues e o senador Messias não respondeu a gente até o momento. O senador Chico Rodrigues nos informou prontamente no mesmo dia, só que ele informou que ele faz parte da mesa diretora da Câmara do Senado, né? E que ele tinha compromissos, né? Ele não ia estar em Roraima nesse período. Ele reforçou que o diálogo que a manifestação era legítima. Ele reforçou a importância dessa pauta, né, para tratar temas de interesse do Estado, mas ele falou que ele não ia ter condições, porque ele tinha compromissos em Brasília no período que era nessa sexta-feira, né? Muito bem, tá aí a Paola Carvalho trazendo notícias do cotidiano e com implicações políticas. Agradecer demais a tua participação aqui, Paola. Desejar a você um excelente final de semana. Para todos nós. Muito bem, agora quero te chamar, e já está aqui, na verdade, com a gente, é a Marília Mesquita, a delegada Marília da redação da Folha de Boa Vista. Muito bem-vinda, Marília. Oi, Lucas. Oi para você que está acompanhando o nosso papo de redação. Sextou, né? Sextou, graças a Deus. Olha aí, que coisa boa. Vamos aqui, evidentemente a gente brinca, a gente quebra o gelo aqui com a sexta-feira, mas o momento é sério. O principal suspeito pelo desaparecimento e o possível homicídio de um homem no interior do estado foi preso em Caracaraí. Você tem informação, Marília? Como é que foi essa prisão? Isso, Lucas. Foi um mandado de prisão que ele foi cumprido aí contra o agricultor VLM, de 35 anos, no município de Caracaraí. Como você disse, ele é apontado como principal suspeito pelo desaparecimento e possível homicídio de Celson Tomás dos Santos, de 47 anos. Conforme o delegado titular de Caracaraí, o Bruno Gabriel, outros 2 homens são suspeitos de participação no crime. Ele informou que trata-se de um caso complexo em que os indícios apontam para uma emboscada em um local remoto e isolado. Quando Celso desapareceu em 19 de outubro, a família dele procurou a Folha dias depois para pedir ajuda para encontrá-lo. A Polícia Civil de Roraima, que efetuou a prisão, acredita que o desaparecimento ocorreu após frequentes disputas com os suspeitos devido ao uso de terras para extração de madeira na região. E aí, segundo a polícia, a vítima havia recebido ameaças e relatado à ex-companheira que VLM estaria enviando pessoas para extrair madeira em seu terreno sem permissão. No dia anterior ao desaparecimento, Celson disse ter sido abordado por homens a mando de VLM e afirmou que poderia ser alvo dos acusados. O delegado determinou diligências no terreno que pertence à vítima, localizado na região Vista Alegre, e os indícios apontam que a vítima teria sofrido uma emboscada em que o corpo foi possivelmente ocultado para dificultar o esclarecimento do crime. Dessa forma, ele representou pela prisão preventiva de VLM, que foi decretada pela Justiça. A população ela pode ajudar a polícia com mais informações que contribuam para esclarecer o crime por meio do Disque Denúncia da Polícia Civil, que é o número 181. E aí, bora relembrar um pouquinho aí sobre o caso do desaparecimento do Celson.
Após o desaparecimento de Celso, a ex-companheira dele, a Celiane Andrade da Silva, afirmou à Folha de Boa Vista que ele havia saído para ir trabalhar em um sítio na região, mas não tinha retornado para a casa dele desde então. Os dois têm uma filha juntos e, depois de não ter as ligações atendidas, ela foi até a casa da vítima e notou que ele não estava. No boletim de ocorrência registrado na Delegacia de Polícia de Caracaraí, Celiane relatou que todos os documentos, o celular e o caminhão da vítima estavam na residência. Entretanto, ela verificou que a motocicleta e a motosserra dele tinham sido levados. Olha aí, gente. Então a Polícia Civil avançou na investigação, conseguiu identificar um possível suspeito pelo desaparecimento desse rapaz, o Celso, e um possível homicídio, né? Até a ocultação de cadáver. Então vamos esperar com que as investigações avancem, com que esse rapaz ele possa abrir a boca para tentar esclarecer que situação foi essa, né? Bora ver como é que vai ser a investigação, mas é triste que mais um crime, que isso possivelmente seja disputa por terras, está virando moda aqui, né? Aqui em Roraima, né, Marília? Isso mesmo. Mais um caso aí envolvendo e que a polícia, né, parabenizar a Polícia Civil pelo avanço das Uhum. investigações, mas que continuem trabalhando para que encontre logo o corpo também dessa vítima, para que essa família possa sepultá-lo, né, ter todo esse rito que a gente costuma fazer quando alguém morre. Então, que Sim. as investigações avancem aí ainda mais. Muito bem. E também tem aqui informação da prisão de um empresário de transporte com 159 quilos de drogas aqui em Boa Vista. Que apreensão, hein? Isso, Lucas. A Polícia Civil novamente aí fazendo um bom trabalho e prendeu o empresário CTPC de 43 anos. Ele foi preso em flagrante por tráfico de drogas. O empresário é do setor de transporte e ele foi detido em sua residência no bairro Cauamé, onde a Delegacia de Repressão a Entorpecentes, a DRE, apreendeu 154 tabletes de skunk, totalizando os 159 quilos armazenados em sacos de fibra. A investigação, conduzida pela DRE e pelo Departamento de Narcóticos, durou 15 dias e foi coordenada pelo delegado Marcos Álbano e, segundo o delegado, a Polícia Civil iniciou o monitoramento do empresário após denúncias de que ele estaria envolvido com o tráfico de drogas em grande escala no estado. As investigações revelaram que o empresário utilizava rotas aéreas clandestinas na Guiana para transportar a droga até o Brasil. Foi o que contou aí o delegado. A abordagem ocorreu após os policiais confirmarem a presença da droga na residência e, durante as buscas, os agentes localizaram os entorpecentes dentro de uma caminhonete S10 de cor branca, pertencente ao suspeito, e estacionada no quintal. Além das drogas, um caminhão Scania, supostamente utilizado para o transporte do entorpecente, 3 armas de pressão e um detector de metais foram apreendidos. O empresário, e aí essa é a parte que chama mais atenção, além Sim. da quantidade de entorpecentes que foram apreendidos. O empresário, Lucas, ele confessou envolvimento no tráfico, alegando ter se envolvido no crime devido às dívidas acumuladas durante a pandemia da Covid-19. Encerradas as diligências, ele foi conduzido à sede da DRE e autuado por tráfico de drogas, sendo apresentado na audiência de custódia na manhã desta sexta-feira. A polícia agiu rápido, uma investigação que durou 15 dias, e aí o empresário já foi preso, né? Eu achei que foi rápido, né? Essa pronta resposta da Polícia Civil. Parabéns aos policiais civis pela investigação, pelo trabalho, pelo cumprimento do mandado. E é isso, gente. O combate ao tráfico de drogas está intenso também, né? Na medida que está avançando, infelizmente, o tráfico aqui, incluindo aí o envolvimento de até empresário. É triste isso, né? Claro que é triste a questão da pandemia, que muitos empresários não conseguiram se recuperar até hoje, mas tráfico, é crime e dá cadeia, e deu cadeia para esse empresário.
E existem outras formas de Claro. você quitar uma dívida, né, não entrando aí para o mundo do crime. Pois é, com certeza, né? Tá precisando de uma ajuda, talvez psicológica, né? Porque a pessoa que fica endividada, ela fica abalada psicologicamente, né, Marília? Isso. Então tem isso aí, precisa muito do apoio das pessoas, da família e dos amigos. E também uma situação aqui que também chamou a atenção da nossa cobertura, foi aqui que um foragido da PANC há 6 anos tentou fugir de uma abordagem pulando muros, mas aí não teve jeito, né? Foi capturado pelos policiais da Força Tática, né, Marília? Isso, foi tentar a sorte, né, o SSC de 44 anos. Eu vou dar o nome dele aqui, Sim, sim, a que é gente para ficar mais interessante a tem coisa. até a imagem dele Bora aí, lá, o mas nome dele é Edinaldo Costa da Silva da Conceição, de 44 anos. Ele foi tentar a sorte com os policiais da Força Tática e levou a pior. E esse caso, Lucas, aconteceu lá na rua Maria Martins Vieira, no bairro Alvorada, na tarde dessa quinta-feira, dia 31. Esse rapaz, ele já era procurado da PANC, de onde ele fugiu, há 6 anos. sim. E aí, como que a polícia chegou nesse cara? Através de uma denúncia anônima. E aí, quando os policiais chegaram ao endereço indicado, o rapaz, ele tentou fugir pulando o muro das casas vizinhas, Uhum. mas ele acabou sendo alcançado e detido. Ele deu um trabalho danado para os policiais, que tiveram até que escalar aí o muro. Imagino. E aí, durante a revista, nada de ilícito foi encontrado com ele, mas no momento da pesquisa ao grupo integrado foi constatado o mandado de prisão em aberto pelos crimes de tráfico de drogas e recepção. Receptação, né? Isso, receptação, desculpa. E aí foi expedido pela vara de entorpecentes e organização criminosa. E aí, depois de todo esse babado, ele acabou sendo preso e levado para a central de flagrantes para as providências legais e cabíveis. Tinha motivo para fugir, né? Mas aí, meu amigo, não contava com a astúcia dos policiais da Força Tática, da agilidade, que acabaram, inclusive, pulando os muros aí com ele e acharam ele e prenderam e tá agora lá no forninho da cadeia, Voltou para o castelo de pedras do dele, Castelo de Pedra, como de você onde fala. nunca deveria ter saído. É isso aí. Marília, agradecer demais a sua participação aqui e desejar a você um excelente final de semana. Tchau, Lucas. Tchau para você que está nos acompanhando. Um excelente final de semana. Juízo, se comportem, porque já sabe, se vocês aprontarem, vocês vão sair no jornal, na editoria de polícia. É isso aí, valeu. Então, gente, vamos continuar aqui, porque a gente vai continuar falando de polícia, só que a Polícia Federal, que fez uma entrevista coletiva nessa sexta-feira para poder esclarecer melhor sobre a operação realizada na quarta-feira passada, que mirou 2 financiadores, líderes de uma organização criminosa que extraiu ilegalmente 229 quilos de ouro na terra indígena Yanomami. A polícia revelou que esses líderes dominavam uma área de garimpo de 58 hectares e cobravam valores para quem quisesse trabalhar na região. 58 hectares, em outras palavras, assim, para você ter uma ideia aproximada, quase 58, equivalente a 58 campos de futebol, né? Na linguagem que a gente consegue entender melhor. O chefe das investigações que iniciaram há um ano, o delegado Vinícius Lima, detalhou que os suspeitos arregimentavam pessoas para trabalhar nas atividades ilícitas, eram proprietários de maquinários, também cobravam valores de outras pessoas que eventualmente colocavam máquinas dentro do território deles, né, promovendo uma espécie de domínio territorial da área que foi objeto da apuração. E nessa operação realizada na quarta-feira passada, além dos 2 mandados de prisão preventiva contra esses suspeitos de liderar essa organização criminosa, a PF cumpriu 4 mandados de busca e apreensão em uma propriedade rural de Alto Alegre e em residências em Boa Vista. E aí, minha gente, o delegado Vinícius Lima disse também que haviam 2 ordens de prisão, como eu falei aqui, e no cumprimento dessas medidas foi identificado que um dos alvos estava ali operacionalizando uma carga de suprimentos e equipamentos que seriam entregues ao garimpo ilegal. Então, decorrente disso, houve a prisão em flagrante
de uma pessoa e a representação de mais uma prisão preventiva contra ela. E aí destacou também o delegado que houve o bloqueio de até 90 milhões de reais de cada um dos 3 investigados nessa investigação, nessa apuração aí. O delegado Caio Lucchini, da Delegacia de Repressão e Polícia Judiciária, afirmou que o combustível dessas organizações criminosas que faz toda essa engrenagem funcionar é justamente o dinheiro. E, segundo ele, essa operação visou justamente atacar essas pessoas financiadoras do garimpo aqui em Roraima. E uma coisa que achei que também chamou a atenção na coletiva é de como a Polícia Federal ela chegou a um cálculo do prejuízo ambiental e do quanto eles precisariam repor para tentar, como eu posso dizer, tentar reparar o dano ambiental. Foi feito um laudo pericial pela Polícia Federal que constatou que o grupo foi responsável por destruir quase metade dessa área que ele dominava, ou seja, 28 hectares, o equivalente a 28 campos de futebol. A partir da exploração de ouro e cassiterita, que é conhecida aí como ouro negro, né? E do desmatamento da vegetação. Então, eles destruíram essa área em 28 hectares, né, desses 58, com a exploração de ouro e cassiterita e também o desmatamento da vegetação. O perito criminal federal William Stefanello, que é um dos 4 profissionais que assinam esse laudo, afirmou que o prejuízo ambiental provocado pelos investigados pode chegar a 86 milhões de reais. Para calcular esse valor, a análise considerou, por exemplo, registros fotográficos feitos presencialmente e por satélite e informações de inteligência sobre a extração ilegal dos minérios e os custos operacionais dessas atividades ilícitas. E aí, segundo o próprio perito criminal, o garimpo ele se instalou, o garimpo dessa região aí que a gente está falando, ele se instalou em 2020 e se estendeu até 2021, ou seja, em pouco mais de um ano teve todo esse prejuízo. Foram 40 milhões de reais para os minérios extraídos, no caso o ouro, e mais 26 milhões para a cassiterita e 20 milhões pelo dano ambiental ocasionado. E foi assim que eles chegaram a essa quantia de 86 milhões de reais para poder você chegar a um número sobre o prejuízo causado para a área indígena, para a reserva indígena Yanomami, que também é um prejuízo para a gente. Por quê? Porque com esses danos ambientais a gente também sofre, né? Porque os rios são poluídos e os Yanomami, que vivem diretamente ali do seu território, eles são diretamente e primeiramente afetados por conta do avanço do garimpo ilegal, né? E existem aí, segundo o delegado Caio Lucchini, da Delegacia de Repressão, ele afirmou que esse laudo é um dos elementos probatórios que serão anexados ao inquérito policial, que não tem prazo para finalizar, e envio ao Ministério Público Federal devido à complexidade da apuração. Só para enfatizar aqui, o inquérito não tem prazo para finalização e envio ao Ministério Público Federal por conta da complexidade dessa investigação. Segundo o Caio Lucchini, existem outros elementos de prova que serão todos devidamente analisados pelo presidente da investigação, em conjunto com todos os materiais arrecadados no cumprimento dos mandados desta semana, para que a autoridade policial consiga relatar o inquérito para encaminhar ao membro do Ministério Público para que ofereça eventual denúncia contra essas pessoas para que possam responder a uma ação penal. Lembrando também que esses investigados eles poderão responder pelos crimes de usurpação de bens da União, extração ilegal de recursos minerais, organização criminosa, lavagem de dinheiro, porte e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito e crimes contra a fauna. E é isso. Sobre a operação da Polícia Federal realizada na quarta-feira, essas são algumas informações mais detalhadas a respeito disso. Eu quero aproveitar esse momento, gente, também para agradecer a resposta dos moradores lá do bairro Liberdade, no cruzamento entre as ruas Professor Macedo e Nelson Albuquerque, porque nesta semana houve um acidente que quase vitimou uma grávida e uma criança e o funcionário dessa grávida, que é uma comerciante. E, assim, quando a gente fez a matéria e falou aqui no podcast Papo de Redação, né, e repercutiu, evidentemente, no site da Folha,
em menos de 24 horas. Na verdade, foi o seguinte. O fato desse acidente, que envolveu 2 carros, e aí um dos envolvidos acabou fugindo do local do acidente, sem prestar socorro para ninguém e sem se oferecer para pagar o prejuízo da comerciante, né, que teve a coluna quebrada, a coluna do comércio, digo, né, o pilar de sustentação do comércio, né, podia ter ido água, poderia ter quebrado totalmente, né, se a coluna caísse completamente, né, o pilar ele quebrou parcialmente. Então é o seguinte, a gente na manhã seguinte a esse acidente que aconteceu numa tarde, né, na manhã seguinte eu cobrei resposta tanto da Prefeitura de Boa Vista sobre a falta de sinalização para indicar de quem seria a via preferencial desse cruzamento, né? Então, o carro que estava vindo pela rua Nelson Albuquerque, ele avançou e acabou batendo no outro carro que estava indo pela rua Professor Macedo, só que nesse cruzamento não existia sinalização, não existia. E aí, né, ficou meio que nesse jogo de empurra de quem seria a culpa, né? E só que o que era fato, que não tinha sinalização nesse cruzamento. E aí na manhã seguinte a esse acidente, eu cobrei a resposta da prefeitura e cobrei também uma resposta da polícia militar, porque a moça que foi envolvida nesse acidente, ela ligou para a polícia militar, só que simplesmente eles falaram que não poderiam ir para lá, porque não existiam vítimas de ferimentos, né? Apesar de que ela foi relatar que o cara fugiu do acidente, né? Então, fugiu sem dar satisfação alguma, um idoso, né? Que teve a vida toda para poder aprender, mas que cometeu esse papelão, né? De fugir sem realmente assumir os seus BOs, né? E aí aconteceu que a gente descobriu também que o carro desse senhor, ele tem mais de R$8 mil em multa. Moral da história, gente, em menos de 24 horas desse acidente, né, e com a nossa cobrança aqui, esse cruzamento, ele foi instalado uma sinalização por meio de uma placa pare, tanto de um lado quanto de outro. Então eu quero aqui agradecer à Prefeitura de Boa Vista, né, por conta dessa sensibilidade em relação a esse trecho, né, que estava perigoso demais, né, e lamentar pela Polícia Militar que não respondeu a gente até agora, né. A Prefeitura não respondeu no dia a nossa demanda, mas foi lá, agiu no sentido de colocar essa placa de sinalização e evitando, né, quem sabe evitar novos acidentes, porque aqui em Roraima, aqui em Boa Vista, existe um problema muito sério. As pessoas elas não respeitam a sinalização no trânsito, assim, de modo geral, né? A gente tem uma grande dificuldade de ter pessoas que respeitam a sinalização de trânsito, quaisquer que sejam. E a Polícia Militar, ela não deu resposta até agora a respeito do porquê que não foi, né, a esse local do acidente, para poder averiguar a situação, principalmente porque esse rapaz fugiu e até agora simplesmente não deu satisfação alguma, né? E a comerciante que está grávida, né? Ela teve que arcar sozinha com prejuízo. Gente, agradecer demais a companhia de vocês no Papo de Redação dessa sexta-feira com os trabalhos técnicos de Fabiano Lopes, Rio Ferreira, John Hudson e Aduan Figueiredo. Eu sou o Lucas Luquezzi e quero convidar vocês a acompanhar nossa edição na segunda-feira que vem, às 6 da tarde, aqui no Grupo Folha. E também, gente, convidar vocês a seguir as nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no X, no YouTube, como Folha BV, Rádio Folha BV no Instagram, Folha FM 100.3, no Facebook e no YouTube. E eu tô lá no Instagram como Lucas Luquezzi. Muito obrigado, minha gente. Que Deus abençoe vocês, proteja. Tenha um juízo nesse final de semana, um excelente final de semana, com muita responsabilidade. E a gente volta na segunda-feira, às 6 da tarde, se Deus quiser.